Graças a Deus. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses. Glórias a Deus. Vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos aproveitar que nós estamos na escola bíblica estudando sobre a vida de Paulo. Vamos reforçar também com as cartas paulinas. Glória a Deus. Filemão, depois de Tito. Carta de Paulo a Filemão. Misericórdia, irmãos, é Filemão. Filemão. Me perdoe, em nome de Jesus. Aí não funciona. Glórias a Deus. É uma das cartas mais curtas de Paulo, mas extremamente importante e com muito assunto. Fica depois de Tito. Só um capítulo só. Glória a Deus. Mas é de uma riqueza tremenda essa cartinha, vamos dizer assim. Comparada às outras, né? Carta de Paulo a Filemão. Eu vou ler um versículo, a igreja lê os subsequentes. Vamos ler todo o capítulo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador. 2. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. 4. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. 6. Seu irmão, ou seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. 8. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois.
ele já não é um escravo para você. E já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. O Rena, leu 19. Não, o Rena. Leu 19. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. 23. Estarco. Amém. Amém. Graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele é o autor desta carta. E isso aqui todos concordam sem nenhum problema. E geralmente ele costumava dizer nas suas cartas, assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E ele começa essa carta se referindo a Filemon, dizendo, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Então essa carta ela foi escrita junto com a carta aos Colossenses. E essa carta foi endereçada a essa igreja que estava na casa de Filemon, e Áfia era sua esposa, esposa de Filemon, e Arquipo, alguns estudiosos atribuem que ele é filho de Paulo, mas também era um presbítero, era um pastor, era um ministro da obra do Senhor. E aí, o interesse, embora a carta seja especificamente para Filemon, mas Paulo gostaria que a carta fosse lida naquela casa, naquela igreja, para que todos viessem aprender e aprender sobre esse assunto de que ele ia tratar, e também para evidenciar a fé e a conduta de Filemon, que era um homem de Deus, era um grego convertido, e que ele possuía riquezas, era um homem de negócios, e ele tinha escravos ao seu serviço. Então a gente observa que no Império Romano era muito comum você possuir escravos, e em Roma, no Império Romano, tinha uma quantidade imensa de escravos ali naquela época. E os escravos, eles trabalhavam para os seus senhores, às vezes ele se tornava escravo por ser comprado, ou para pagar uma dívida. Alguma situação, em alguma ocasião, ele se tornava um escravo
ali no Império Romano, ali naquele contexto da época. E o apóstolo Paulo, ele está preso ali na cidade de Roma, e ele escreve essa carta para Filemão. Por que ele escreve? Porque a gente vê que Onésimo, que era escravo de Filemão, ele possivelmente rouba a Filemão, e aí ele sai fugido, ele pega o dinheiro que roubou, possivelmente foi isso, ele foge até a cidade de Roma. Aí quando ele chega em Roma, o apóstolo Paulo está preso naquela sua primeira prisão em Roma, que, vamos dizer assim, era um regime, uma prisão domiciliar. Ele não estava totalmente preso como da segunda vez que deu a sua morte. E aí, Paulo acaba conhecendo esse homem Onésimo. E Paulo prega o evangelho a esse homem na prisão. E esse homem se converte ao cristianismo. Então, a gente observa que aí Paulo já era conhecedor de Filemão, porque foi Paulo quem ganhou Filemão para Jesus. E agora Onésimo, que era servo de Filemão, também é salvo, é ganho para Jesus. Só que há uma demanda e há algum problema que precisa ser resolvido entre o servo e o seu senhor, entre Filemão e Onésimo. E o que eu acho interessante é que Paulo ele diz que no versículo 3, que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Então o apóstolo começa com a graça, que é a fonte de todo bem, e a graça que nos conduz ao estágio final, que é o quê? A paz. A paz, que paz é essa? Paz com Deus. Como está lá em Filipenses capítulo 4, do verso 6 adiante, que nós temos paz de Deus e paz com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele evoca a graça e a paz, porque a graça é a fonte de todo bem, e a paz ele fala da paz com Deus, fala sobre reconciliação do ser humano com Deus através de Cristo Jesus. E aí, ele continua no versículo 4, dizendo: sempre dou graças a Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então o apóstolo Paulo, ele está sempre orando e intercedendo por Filemão e por todos aqueles que Paulo ganhou para Cristo, e todos os cristãos. O apóstolo Paulo, ele tinha um costume de sempre interceder em favor uns dos outros. Era costume da época, eles sempre interceder. E ele dizia, e ele fala assim: olha, Filemão, eu ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Então, Paulo está dizendo aqui que a sua fé no Senhor Jesus, o seu amor, ele não é teórico, mas ele é o quê? É algo que é exercido na prática. Então Filemão é um homem que verdadeiramente pratica o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente ele faz a vontade do seu Senhor Jesus. Então ele vai dizendo: olha, você tem essa fé e esse amor de verdade. Você não está ali somente falando para os outros fazerem e não faz. Pelo contrário, ele pregava e ele vivia esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está exaltando as qualidades deste homem. E assim somos nós. Nós temos que ter uma fé e obras. As nossas obras evidenciam a fé que nós dizemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo. As obras não são quesitos de salvação. Nós não somos salvos por obras, mas as obras
evidenciam o quê? A fé que nós dizemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago disse assim, olha, eu quero que vocês me mostrem a sua fé pelas suas obras. E aí Tiago vai dizendo, olha, a verdadeira religião pura e imaculada é que se visite os órfãos, as viúvas, assistam os doentes nas suas necessidades. Então ele está dizendo justamente sobre isso, que a nossa fé e o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser um amor de palavras, mas tem que ser um amor como o amor de Filemão para com o Senhor e para com a igreja do Senhor. E aí ele vai dizendo aqui, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender a experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Então ele está dizendo, olha, você tem demonstrado amor, você tem demonstrado fé, e eu estou orando para que você ponha em comunhão, porque Paulo está apresentando toda a situação que ele logo mais tarde ele vai expor, e ele precisa que Filemão haja conforme ele tem demonstrado no meio da igreja, que estava em Colossos. Então o que acontece? Porque se eu sou dono de um escravo, e esse escravo me rouba ou foge pelo direito romano, ele poderia ser morto. Então, o apóstolo Paulo, ele está querendo aprofundar o relacionamento, e está querendo que um relacionamento seja reatado entre Filemão e Onésimo, que foi, esse relacionamento foi prejudicado por conta de uma consequência errada de Onésimo. E aí ele vai dizendo aqui, no versículo 7, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então você vê que o amor de Filemão pela igreja, pelo próximo, tem dado tanta alegria e tanto conforto para Paulo, que essa bondade tem revigorado o coração de todo o povo, e tem revigorado o coração do apóstolo Paulo ali naquela cadeia. Então assim somos nós. Nós precisamos demonstrar entre nós amor, alegria, comunhão, né, para nós fortalecermos uns aos outros, para nós encorajarmos uns aos outros na comunhão, no amor, na santificação. E aí ele vai dizendo aqui, versículo 8, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha Onésimo, ou Filemão, melhor dizendo, eu sou presbítero, sou apóstolo, sou missionário, sou um supervisor, sou um apóstolo, e eu poderia exigir em Cristo que você fizesse o que é certo, que é amar Onésimo. Mas eu não quero que você faça isso. Eu prefiro pedir com base no amor. Então, o que a gente aprende aqui? Que relacionamentos quebrados devem e têm de ser reatados, consertados com base no amor e não com base na autoridade. Porventura, se você tem alguma autoridade sobre uma determinada situação que você precisa resolver, mas um relacionamento para ser reatado verdadeiramente precisa ser através do amor. E que amor é esse? É o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado pelo Espírito Santo que habita em nós. Então eu não tenho como eu reatar um relacionamento por imposição. O apóstolo ele poderia dizer, olha, fui eu que te ganhei, fui eu que te discipulei, fui eu que ganhei Onésimo, eu sou apóstolo, eu supervisiono vocês, eu já estou velho, tenho experiência. Paulo aproximadamente já tinha 60 anos de idade,
Ele poderia dizer isso, mas não. Ele preferiu se entregar e entregar a causa, para que o amor viesse ser o condutor dessa reconciliação, e não fosse uma imposição. Porque Filemon, ele destaca as qualidades de Filemon. Possivelmente Filemon acataria por obediência ao apóstolo. Porque quem é que ia passar por cima da autoridade de um apóstolo naquela época? É bem verdade que alguns passaram, né? Mas, de um modo geral, os apóstolos tinham a palavra final. E Filemon poderia muito bem aceitar por imposição, mas Paulo não. Paulo, ele quer. Aí aqui Paulo usa desse expediente para quê? Para mais uma vez discipular e ensinar a mim e a você, a igreja da casa de Filemon, e ensinar todos os salvos em Cristo Jesus, que o verdadeiro amor é que faz com que os relacionamentos sejam reconciliados, sejam reatados. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 19 até o 21, diz o quê? Que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo a humanidade. Então Deus estava em Cristo reconciliando. Então Jesus Cristo, que é a expressão máxima do amor de Deus, Deus, ele reconcilia, o homem, o ser humano é reconciliado através de Jesus Cristo, a expressão máxima do amor de Deus. Então, é através do amor que houve uma reconciliação do ser humano. E aqui é através do verdadeiro amor. O amor ágape é que vai fazer com que haja um relacionamento saudável entre irmãos. Porque agora já não era mais um relacionamento entre um escravo e um senhor. Não, agora era um relacionamento entre dois filhos e servos de Deus. Então, passou da esfera legal, né, do direito de propriedade de um senhor de escravos, agora passou dessa condição legal para uma condição espiritual. E agora todos são nivelados, e estão nivelados em Cristo Jesus Cristo, em Cristo Jesus o Senhor. Olha só. E aí ele diz assim, versículo 10: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Olha só, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Ele suplica diante de Deus e diante de Filemon que demonstre bondade com Onésimo, porque pelo direito ele poderia executar juízo, castigo sobre a vida de Onésimo. Ele tinha esse direito, mas Paulo está apelando para o amor fraternal, o amor ágape também. E ele diz assim, olha, eu me tornei pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Eu ganhei para Jesus. Ele é meu filho na fé. Eu estou discipulando ele, eu estou ensinando ele a servir ao Senhor. Então eu te peço, ô Filemon, que você demonstre bondade para com Onésimo. E sabe qual é o significado de Onésimo, o nome Onésimo? Útil. E o apóstolo Paulo, ele faz um trocadilho de palavras. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Agora, ele é muito útil para nós dois. Então, ele não foi útil para Filemon no passado, porque ele roubou a Filemon. Mas agora, ele não é mais inútil. Agora, ele faz jus ao seu nome. Agora, ele é útil. E ele não é útil somente para Filemon, para você, Filemon. Ele também me é muito útil agora no meu ministério. Então eu peço que você demonstre bondade. E
e eu te envio você de volta, eu envio ele de volta para você. E com ele vai o meu próprio coração. Então você está vendo ele, você está vendo a mim, você está recebendo a mim. É o meu coração está ali, está nele. Ele é meu filho na fé. Então, se você demonstrar bondade e recebê-lo bem, é como se você estivesse me recebendo também, Filemão. E aí ele vai dizendo assim, 13. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Ele me ajudaria em seu lugar. Então, Paulo, ele entende que Filemão era o senhor de Onésimo. E ele não podia manter Onésimo ali com ele. Um relacionamento precisava ser restaurado. O servo precisava voltar ao seu senhor. Ele era muito útil para Paulo. Paulo estava preso, prisão domiciliar, mas estava preso, tinha limitações. E Onésimo era muito útil para Paulo ali naquele momento. Mas o apóstolo Paulo, ele entende que nós devemos obedecer às autoridades. Ele entende que as coisas têm que ser feito tudo com ordem e decência. Ele não fala, olha, Filemão, ele é meu filho na fé, ele está aqui comigo e ele vai ficar aqui e pronto e acabou. Não, novamente ele fala, olha, ele vai voltar. Eu gostaria que ele ficasse aqui comigo, mas ele não pode, e ele precisa retornar. E aí, ele diz assim, 14, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Você vê como que é o relacionamento desse homem, porque ele entende que ele precisa dos seus colaboradores, dos seus companheiros. E a igreja é isso. Nós precisamos uns dos outros. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu não queria fazer nada sem o seu consentimento. Mas está acontecendo isso, e eu gostaria que você recebesse ele como se estivesse recebendo a mim. E é assim, porque hoje ele é assim, hoje ele é um salvo, hoje ele é crente. E aí Paulo, ele tem esse sentimento de ter um bom relacionamento com seus irmãos, e de que os irmãos tenham um bom relacionamento entre si. E aí ele vai tratando isso com Filemão. E aí versículo 15. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Então olha só, como é a graça de Deus, o favor imerecido. Onésimo, ele peca, ele foge, mas ele se encontra com um servo do Senhor. A graça de Deus o alcança, ele é perdoado. Então, Deus, ele tem as suas formas de trabalhar para salvar uma pessoa. Muitas vezes a gente não entende, e muitas vezes e como essa carta estava lendo num contexto da igreja, que estava ali na casa de Filemão, aqui está mostrando para como nós devemos receber um pecador que se arrepende no nosso meio. Muitas vezes nós temos a tendência de julgar aquela pessoa que se converte do crime, das drogas, ou da prostituição, ou de alguma coisa. Muitas vezes a gente fica assim com aquele sentimento, daquele julgamento, e não recebe agora como um salvo, como uma pessoa bendita, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, você acha que você perdeu
por algum tempo. Ao que parece, você perdeu por um tempo, mas agora ele está voltando para ganhá-lo para sempre. Ou seja, ele está voltando para trabalhar para você, e também agora como um salvo em Jesus, ele também vai estar contigo para sempre, porque eles vão estar junto com o Senhor no reino de glória. E olha só, ele já não é mais um escravo para você. Verso 16. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Olha só, o Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz que não existe mais judeus nem gentios, não existe mais gregos e bárbaros, não existe mais nada disso. Todos são um em Cristo Jesus. A barreira cai por terra. Os homens, as religiões, colocam as barreiras, mas Jesus joga por terra. Agora não tem mais escravo nem senhor, agora tem servos do Senhor. E eu quero achar aqui um versículo em Colossenses. Colossenses 3, versículo 11. Colossenses 3, versículo 11, quem achar pode ler. E depois nós vamos ler Gálatas 3, 28. Isso, Colossenses. Olha só, o que está dizendo a carta aos Colossenses. Que não existe mais essa questão agora de segregação, de apartamento. Não existe isso agora. Todos em Cristo são um. Não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, ou seja, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Ou seja, não importa se um é rico, se o outro é pobre, se um é doutor, se o outro é iletrado. Diante de Deus não há isso. E diante de Deus nós não podemos fazer acepções. Em hipótese alguma, a igreja é um local para todos salvos glorificarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Uns têm mais, outros menos, é como Deus quer. Outros teve mais oportunidades, outros não, mas foi como Deus quis. Então todos, mas se agora eu sou um crente e eu tenho condições, eu não sou melhor do que aquele que não tem condição, e vice-versa, né? Porque tem pessoas que não têm condição, mas que também se acham alguma coisa, né? Então o que acontece? Que diante de Deus estamos todos nivelados. Eu volto a dizer, e nós temos que começar a entender isso aqui no nosso meio. Entre mim e vocês, pesa sobre mim a responsabilidade de cuidar de vocês e pastorear vocês. Mas diante de Deus, nós estamos no mesmo patamar. Sobre os obreiros, sobre aqueles que têm alguma hierarquia, pesa algumas responsabilidades, algumas decisões. Mas diante de Deus, nós estamos todos nivelados. Ninguém será nivelado porque é mais rico, porque é mais culto,
ou por causa disso. Ninguém vai ser considerado mais crente, mais espiritual, porque tem mais, porque é mais. Não. Porque, como a nossa irmã Neuraci leu aqui, que Cristo é tudo que importa, e é Ele que vive em todos. É Cristo que importa, não importa a minha condição social, não importa a minha condição financeira, não importa o meu grau de escolaridade. Também a gente não está dizendo que por causa disso você vai deixar de estudar, ou projetar, ou acumular, ou ter uma poupança. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que isso não pode influenciar o nosso relacionamento enquanto igreja. Esse não é um nivelador de espiritualidade, ou de que é mais favorecido diante de Deus, como algumas igrejas pregam, né? Que o camarada posta do lado de um carro importado e diz: eu estou abençoado, eu fui abençoado. Aí se o camarada postar com a barra circular, vai dizer que ele está amaldiçoado. Tem desse jeito. Entendeu? Não, irmão, você está com a barra circular, e aqueles que nem barra circular não tem, né? O monarca não tem. Aí que foi amaldiçoado até a terceira e quarta geração, né? Então, assim, Deus, Ele não liga para essas coisas. O importante é Cristo. É Cristo que importa, porque Ele vive em todos aqueles que são salvos. É isso que importa. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 também, o apóstolo ele fala algo nesse sentido. Espera aí, Gaspar, lê do 26. Lê um pouco mais antes, que a gente entende mais um pouco o contexto. Amém. Eu vou ler aqui mais uma vez para os irmãos que nos assistem poder acompanhar também. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio. Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, viu, irmãos? Escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: Filemon, ele já não é um escravo para você, no verso 16 de Filemon. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que aqueles que trabalham, aqueles que são crentes e trabalham, eram para trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor e estivesse agradando o próprio Senhor Jesus Cristo. Então agora, Onésimo, ele não vai ser mais somente um simples escravo, um servo. Agora ele vai ser um funcionário, também crente, salvo em Cristo Jesus. Então agora ele ganha um irmão, e vai ser importante como pessoa e como irmão no Senhor, porque não existe mais barreiras. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, ele também fala que não há barreira, que a barreira da inimizade ela é destruída através de Jesus.
Jesus é aquele que destrói barreiras e abre caminhos, abre pontes, né? Jesus, ele faz isso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso em Efésios capítulo 2, provavelmente ele está tendo em mente o templo, em que o templo de Herodes, ele tem o quê? Um muro de divisão. O átrio dos gentios, ou seja, a parte dos não-judeus, a parte das mulheres e a parte dos judeus. Então, havia divisões no templo ali de Herodes. Então, que foi ampliado por Herodes, né? Por isso que a gente fala templo de Herodes. Então, o que acontece? Paulo está dizendo, não existe mais barreira. A barreira, ela foi quebrada. Ela foi quebrada. Então, o que nós devemos aprender? Que em nossos relacionamentos não podem haver barreiras. Não pode existir barreiras. Se há uma barreira, em nome de Jesus Cristo, vá e deixe que o amor conduza esta situação e quebre esta barreira, em nome de Jesus Cristo. Porque não tem como o salvo em Cristo ter barreiras nos seus relacionamentos. Porque você vê Deus abrindo, destrancando, destravando, preparando tudo. No céu não vai haver divisões. Não existe divisões no céu. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica preso nesses sentimentos, o diabo ou as circunstâncias colocam uma barreira em nós, e a gente fica alimentando esta barreira, e não quebra esta barreira no nome de Jesus Cristo. E aí, um relacionamento com barreiras, ele não é um relacionamento concreto, ele não é um relacionamento saudável. E aí, ele diz, portanto, 17, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se tu tens-me como companheiro, receba-o como recebe a mim. Olha só, o apóstolo Paulo recomendando Onésimo. Olha o grau de relacionamento que Paulo tinha com Onésimo, a ponto dele recomendar como se estivesse sendo ele próprio. Então, é uma coisa muito... Hoje, infelizmente, é tão difícil, né? Principalmente que são pastores de igreja, um pastor recomendar o outro, ou outro recomendar algum irmão. Hoje é tão difícil. Porque, não, pastor, aí a gente tem que perguntar, ele congrega, ele tem vida com Deus, ele está debaixo de uma liderança, você já viu ele pregando, como é que é a administração? É complicado, né? Mas o endosso de Paulo sobre Onésimo tinha um peso muito grande. E nós devemos ser assim, crentes, para que o pastor ou a liderança possa te recomendar, como se tivesse indo o próprio pastor ou o próprio líder. Então é assim nós temos que andar, né, na presença de Deus, para que a gente possa, eu não estou indo, mas tem um irmão que vai, que é uma bênção, é uma bênção, recebe a ele como se estivesse recebendo a mim. Eu assino embaixo, esse irmão, esta irmã que está indo. Então, isso é algo muito bonito. O testemunho de Onésimo fez com que Paulo pudesse endossar e testemunhar a seu favor. Aí ele diz assim, 18, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Isso aqui é sensacional. Eu, Paulo, 19, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Olha, Filemão, eu também ganhei você para Jesus. Então, você tem parte no meu ministério.
Então, se hoje você foi salvo, porque eu ganhei você. Mas ele não está querendo fazer uso disso. Ele está dizendo o seguinte, que se ele te prejudicou, de alguma forma, e lhe deve algo, cobre de mim. Sim, meu irmão, faça essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele deve ter visto injustiças na cadeia, na prisão, muitas pessoas que foram presas injustiçadas. O próprio apóstolo estava preso porque pregava o evangelho, não era um criminoso. Aí ele está fazendo, olha, receba ele, ame ele. Se ele te defraudou em alguma coisa, coloca na minha conta, eu vou pagar. Ei, anima o meu coração, diga-me que aquilo que eu ouvi de você, lá do seu amor, não seja algo fingido. Então alegra o meu coração, Filemon, que tudo isso seja verdade, Filemon. Aleluia, louvado seja Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos, que coisa gloriosa. Aleluia. E sabe o que ele está dizendo? Se ele te deve, coloca na minha conta. Aqui é a doutrina da imputação da justiça. Ou seja, o que Jesus fez? Pai, ele pecou, mas é o seguinte, eu já coloquei na conta dele, então ele já não é mais culpado, aleluia, porque eu imputei, aleluia, na conta dele, então a cédula da dívida que era contra ele, já está pago, eu creditei na conta dele, aquilo que precisava para ele ser livre, para ele ser salvo, para ele ser um crente em Jesus Cristo, é a doutrina da imputação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo está dizendo isso, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Paulo, como advogado de Onésimo perante Filemon, Cristo como nosso advogado, como diz o apóstolo João na sua carta, filhinho, não peque, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Então Cristo como advogado, diante do Pai, diante de Deus em nosso favor. E aí ele nos declara sem culpa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo, Filemon, eu vou pagar. E que peso tinha a palavra deste homem. E assim a nossa palavra também tem que ter esse peso. Nós estudamos o Sermão do Monte sobre o sim, sim e não, não, para evitar os juramentos em excesso, sem fundamento, sem verdade. Ou seja, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então Paulo está dizendo, Filemon, me diga que tudo que eu ouvi sobre você não é mentira, que é verdade. Anima o meu coração, Filemon. Receba ele, ame ele. Tenha zelo por ele, ele agora é um irmão. Ele não é seu escravo somente, mas ele é um irmão. 21. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Paulo era ousado. E ele ainda dizia, olha, eu estou certo ainda, Filemon, que você vai... Alguns estudiosos dizem que Paulo está até tipo assim, pedindo, quem sabe, Filemon, você também não dê a carta de alforria para ele. Pode se dar a entender isso, né? E aí ele diz assim, verso 22, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. A gente não sabe se de fato Paulo voltou a visitar os colossenses, mas Paulo nessa prisão em Roma ficou 2 anos e pouco preso e ele foi liberto. Verso 23, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Epáfras era da igreja de Colossos.
E possivelmente foi através de Epáfras que Paulo conheceu Onésimo, e pode ter sido esse encontro ali, na prisão em Roma. Marcos, aqui ele cita Marcos, mas se vocês se lembram lá em Atos, um relacionamento que estava quebrado, que Barnabé, ele fala, não Barnabé, eu não quero Marcos não serve não. E ali o texto dá o sentido, tem o sentido de que Paulo e Barnabé levantaram o tom de voz e disse, eu não quero Marcos, não quero que Marcos vá. Aí lá na frente ele fala, manda vir Marcos que me é útil. Aí agora ele fala, Marcos, meus colaboradores também viu. Demas, infelizmente, abandonou a Paulo. 2 Timóteo capítulo 4 fala que Demas amou o presente século e abandonou a Paulo. Mas ele disse, meus colaboradores. Então o apóstolo, que viu o Senhor glorificado, que subiu ao terceiro céu, mas que tinha um espinho na carne, que não usava da sua prerrogativa de apóstolo, de autoridade, ele sempre exaltava, meus colaboradores. Ele nunca estava sozinho na obra, e na obra nunca podemos estar sozinhos, ninguém. Todos nós precisamos e dependemos uns dos outros para que a obra cresça, em nome